Olá, meus raios de sol! Como vocês estão? Hoje vamos falar um pouco sobre os tesouros roubados de África pelos europeus. Sim, mais um vídeo desse canal para a gente passar raiva juntinhos. Porque são centenas de milhares de artefatos do continente africano que estão em acervos particulares de museus pela Europa. Então vem que eu te conto tudo logo depois da vinheta. Bom, gente, confesso para vocês que conforme Marlon e eu fomos fazendo o roteiro desse vídeo, o nosso nível de ódio aumentava absurdamente. Mas antes de passar aquela raiva, vocês já sabem, deixa o like, se inscreva nesse canal, conheça o nosso Seja Membros aqui no YouTube e nos assista também na plataforma Cutni TV. E como nós já sabemos, os europeus safados, durante a invasão e colonialismo na África, roubaram obras e artefatos que até hoje são expostos em seus museus, deixando de lado a discussão de como foi que esses objetos chegaram a esses acervos. Também de Benin, século VII. Tribo Fula, se não me engano. Não. O que foi que disse? Soldados britânicos levaram de Benin, mas é de Wakanda. O que me dá raiva nessa história é que os europeus roubaram os objetos dos africanos, levaram para os museus e quando os africanos reivindicam os seus objetos, os europeus não devolvem com o argumento de que os seus museus cuidam melhor e preservam melhor essas obras. Tipo assim, eles são tão arrogantes que acham que o objeto no museu tá mais bem cuidado do que por aqueles que criaram o objeto culturalmente. Ah, o colonialismo! Mas vamos começar do início, pois em 2018 o presidente da França, Emmanuel Macron, após diversas visitas a países do continente africano, encomendou um relatório a 2 especialistas que defendem a devolução ao continente de todas as obras e objetos que tenham chegado às coleções francesas de forma irregular. Os museus europeus reagiram, claro, com diplomacia, apesar de não esconderem sua hostilidade diante dos termos do documento francês. Por outro lado, os países africanos começaram a reclamar os seus pertences, animados por um novo cenário de discussão. Os autores do relato são a historiadora francesa Bénédicte Savoy e o economista senegalês Fewini Sarr. Inclusive, Fewini é o autor do livro Afrotopia, uma obra que eu já recomendei algumas vezes lá para os meus apoiadores do grupo de estudos na plataforma Apoie-se. A principal recomendação do relatório é que, toda vez que um país africano solicitar a restituição de um objeto, a França deve aceitar a sua devolução caso não consiga demonstrar que a sua origem não é de um roubo. Bénédicte Savoy afirma que essa reflexão sobre as ações do passado refletem sobre o futuro, instaurando um novo diálogo entre os 2 continentes. A historiadora também defende a criticada decisão de concentrar essas devoluções das obras subsaarianas, pois essa parte da África foi expoliada de quase todo o seu patrimônio, já que calcula-se que cerca de 90% do total do patrimônio da África subsaariana se encontre em coleções ocidentais. Ah, que raiva! E um dos fatos para essa nova página da história tem a ver com a mudança geracional, em que uma juventude globalizada já não ignora que a riqueza europeia
teve um custo para outros lugares e outras pessoas no mundo. Vale lembrar que esse tipo de ação reparatória e o relatório apresentado pelos pesquisadores apresentam um novo precedente na história europeia contemporânea, assim como também um desafio para as capitais europeias com um volume de obras das antigas colônias muito grande, como é o caso, por exemplo, da França, onde se estima haver cerca de 90 mil objetos procedentes da África subsaariana. Vejam bem, 90 mil fucking objetos, somente na França. Dessas 90 mil obras, 70 mil estão no Museu do Quai, em Paris. Mas não pensem vocês que os africanos estão de bobeira. Muitos países já se movimentam para reaver suas obras roubadas, como, por exemplo, o Senegal, que já mandou avisar que deseja a restituição de todas as suas obras, nem um palito de fósforo a mais ou a menos. E o ministro da Cultura do Senegal, na época, Abdou Latif Coulibaly, disse bem assim, abre aspas, estamos prontos para encontrar soluções com a França, mas se forem identificadas 10 mil peças em suas coleções, pediremos as 10 mil. Fecha aspas. Vai pensando que os pretinhos estão de bobeira. Vai vendo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E claro, também teve o caso icônico lá nas redes sociais, que foi o caso do rei sultão do povo Banu dos Camarões, o senhor Nabil Mbombo Njoya, que, em visita ao Museu Etnológico de Berlim, na Alemanha, se sentou no trono que pertencia ao seu bisavô Ibrahim Njoya. A peça, no caso, foi tirada dos Bamun pelos alemães em 1908, durante o período de colonização alemã nos Camarões. E sabe onde você não passa raiva nenhuma? Lá no grupo de estudos do canal Azingeri, na plataforma Apoie-se. Em nossos encontros mensais, compartilhamos conhecimentos afro-referenciados que a escola não nos ensinou. Então venha acender o seu sol com a gente e apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube. Bom, e voltando à história, com esta abertura sem precedentes, outras nações africanas seguem o caminho de exigir repatriação de seus bens. Outro exemplo é o governo da Costa do Marfim, que criou uma lista com 100 de obras-primas para solicitar à França. Já o Congo anunciou que também quer recuperar uma série de obras que estão na Bélgica para expô-la em seu novo museu na capital do país, Kinshasa. Bom, com essa pressão, o presidente Macron decretou a devolução imediata de 26 obras da dinastia do Dahomey que foram roubadas em 1892 por líderes militares franceses. Bom, segundo o governo do Benin, existem na França entre 4.500 e 6.000 objetos que pertencem ao país, incluindo tronos, portas de madeira gravadas e cetros reais. Aí eu fico até imaginando o Macron falando: podemos devolver 26 obras para o Benin, mas 6.000 peças, aí já é demais, né, não, neguinho? Bom, alguns museus europeus foram consultados acerca do relatório e os responsáveis foram bem diplomáticos nas respostas, mas não tanto em relação às devoluções das obras, assim tão de mão beijada, tão facilmente. Por exemplo, Sam Nixon,
chefe do departamento africano do British Museum, afirma que, vou citar o fulano, abre aspas, ainda estamos digerindo o informe e avaliando suas consequências, mas é um documento importante com o qual temos o interesse de interagir. Fecha aspas. Quer interagir? Engana-se quem achou que o alecrim dourado inglês seria tão gentil assim, porque ele finalizou a sua fala dessa forma, abre aspas, nossos administradores foram claros sobre os benefícios de ter a coleção aqui dentro do museu. A intenção é que as pessoas possam ver e aprender a partir de uma coleção sem igual, no sentido de que é um lugar único para contar as histórias interculturais. Fecha aspas. Gente, dá vontade de mandar o tal do Sam Nixon tomar naquele lugar. Mas como esse canal aqui é um canal de educação e eu sou uma pessoa muito educada, esse desejo vai ficar guardado somente na minha cabeça. Mas é óbvio que não iria parar por aí, né? Outros administradores de museus pela Europa também se pronunciaram de forma negativa, obviamente, em relação à devolução dos objetos expoliados. O responsável pelo Museu da Arqueologia de Cambridge, Nicholas... Cambridge, é verdade. Tô falando de errado, Cambridge. Cambridge foi foda mesmo. O responsável pelo Museu de Arqueologia de Cambridge, Nicholas Thomas, também é reticente sobre a situação de devolução dos objetos e declarou, abre aspas, estamos realmente fascinados com a perspectiva de uma vitória moral. Seus autores não pensam de forma estratégica ou prática sobre como as obras de arte podem circular e se tornar acessíveis. Fecha aspas. Agora vocês acharam que tinham acabado, não é mesmo? Fake Nery! Fake Nery! Negativo! Tem mais raiva para vocês passarem comigo! Isso porque o diretor do Museu de Culturas do Mundo, na Holanda, gente, não tem condição... Pode botar, eu vou... Ai, peraí. Ó, no texto do roteiro, Marlon, eu botei que eu não tenho condição de falar o nome dessa pessoa, porque como é que fala o nome dele? Você quer que a edição bote? Eu vou falar isso. O diretor do Museu de Culturas do Mundo, na Holanda, Citjin Scruran. Gente, não consigo falar o nome desse homem, não. Tá bom? Então, ó, Marlon, coloca aqui. O Marlon, gente, vai colocar aqui na edição o nome desse fulano, porque é muito grande, e a gente retoma o texto. Então, ó, o seu fulano também deu uma declaração sobre a situação. Vou abrir aspas por Citizen, fulano. Para nós, a moral e a ética também são uma preocupação primordial. Mas os objetos que chegaram aos Países Baixos durante os últimos 4 séculos de relações coloniais não entram necessariamente na categoria de arte expoliada. É preciso uma abordagem diferenciada. Fecha aspas. Gente, realmente não dá, né? É de tamanha cara de pau, mas tão grande que o estoque de óleo de peroba na Europa inteira deve ter acabado só por conta dessa declaração aí do sujeito fulano. E vocês devem estar se perguntando, né? Mas então, Asa, que destino terão as obras se voltarem para a África? Bom, no continente africano há mais de 500 museus e várias dezenas de outros em construção. Mas a retórica que a Europa até agora sustentava era que esses museus não reuniam condições necessárias para a conservação deste patrimônio. Feuini Sarr, que eu citei lá no início do vídeo como um dos autores do relatório, afirmou que países como África do Sul, Nigéria, Camarões, Quênia e Senegal
estão devidamente preparados para receber as obras e que os países que não estão prontos precisam de tempo e estratégia para se preparar. Mas aí é só uma questão de tempo. E ele conclui que o principal é que há uma generalização sobre essa incapacidade africana de cuidar dos objetos a partir de casos individuais. E assim ele termina dizendo que na Europa desaparecem obras dos museus regularmente, sem que ninguém coloque em dúvida a sua capacidade de mantê-las. Sabe, gente, aqui na minha cidade, o nome dessa declaração de Fewini Sarr é chamada de Toma Distraído. Gente, deixa eu terminar esse vídeo com uma informação sobre nós. A Dinamarca vai devolver o manto tupinambá raríssimo que estava em posse dos dinamarqueses há mais de 300 anos, pessoal. 300 anos. A peça se encontra em Copenhague desde pelo menos 1699 e é considerada extremamente rara. Ela será doada para o Museu Nacional do Rio de Janeiro pelo Museu Nacional da Dinamarca. O manto é feito de penas vermelhas de guará, costuradas em uma malha por meio de uma técnica ancestral do povo tupinambá. Ele mede cerca de 1,80 m e tem 80 centímetros de largura. Existem apenas outros 10 deste tipo no mundo, produzidos entre o século XVI e XVII. E adivinhe, todos estão atualmente em museus localizados em países europeus. Em uma entrevista, Glicéria Tupinambá, uma das lideranças do seu povo, declarou que para os tupinambás a peça é um ancestral e não uma obra de arte, que o manto não se trata de um mero objeto. Bonito, né? Bom, galera, gostaram de passar raiva comigo? E se vocês quiserem um vídeo específico sobre os outros artefatos roubados pelos europeus, deixa nos comentários. Me conta também se vocês passaram raiva e o que vocês acham de toda essa situação. E não podemos esquecer que o colonialismo europeu não acabou. E que apesar da possível boa vontade da França em devolver os objetos, é necessária uma discussão lúcida sobre os roubos históricos que a Europa disseminou por todos os continentes. Então ficamos atentos e firmes. Um grande abraço e que oiá, Tiona. Tchau, tchau!